E outro time que foi rebaixado foi o Leicester. O Leicester é uma história que pra mim dói mais, porque eu me conectei emocionalmente muito com aquele Leicester da temporada 2015-16, por ter sido aí talvez a maior história de underdog da história desse esporte, né? Um time que praticamente não foi rebaixado por um milagre na temporada anterior, passou uma temporada pra frente e venceu a Premier League, né? Então foi um negócio absolutamente incrível. Só que aí tu vê a história da ascensão do Leicester, né? Foi campeão da Championship em 2014, foi campeão da Premier League em 2016. Depois falece o dono lá, né? Do Leicester lá, o Visha. Putz, o nome dele é muito complicado, não vou saber falar. Mas ele acaba falecendo naquele acidente de, acho que foi de helicóptero, né? E depois, no final das contas, o Leicester continua um time interessante, né? Na temporada passada eles tiveram uma Premier League interessante, foram campeões da FA Cup em 2021 e em 2023, com algumas decisões muito mal tomadas, aí foram rebaixados para a segunda divisão. Exatamente 7 anos depois de vencer a Premier League, os caras estão rebaixados. E aí ficam várias perguntas, né? A primeira, será que eles demoraram para demitir o Brendan Rodgers? Porque o camarada estava com uma campanha horrorosa. E ficou aí praticamente até o final da temporada, né? Ele foi demitido só em abril, ou seja, faltando coisa de 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses para terminar a temporada que o Brendan Rodgers saiu. Ele que tinha feito bons trabalhos aí na frente do Leicester, mas já não tinha mais condições. Também se pergunta muito Temporada passada o Leicester ficou em oitavo, tá? Exatamente. Ele ficou em oitavo na temporada passada e na antes disso ficou em quinto. Foi aquela temporada que eles quase foram pra Champions, mas aí na reta final acabaram perdendo a vaga. Uhum. E também você tem que fazer muito questionamentos em relação à janela de transferências do Leicester, né? Porque eles tiveram problemas financeiros aí e tiveram que, por exemplo, deixar sair o goleirão Kasper Schmeichel, que foi pro Nice. E, cara, maluco assim, absolutamente herói, líder, completamente referência dentro do Bom elenco. goleiro. Foi embora Muito bom goleiro. e não conseguiram contratar ninguém, cara. Os goleiros do Leicester são muito ruins, né? Estão dizendo que esse Iverson aí é um pouquinho melhor, mas, cara, aquele Danny Ward lá, completamente sem condições pra ser goleiro de um time que quer terminar na parte de cima da tabela, né? E também o Leicester fez poucas contratações aí que pudessem realmente ter um impacto muito positivo, né? A gente teve, por exemplo, o Harry Sutar, que fez uma Copa do Mundo maravilhosa pela Austrália, mas ele não conseguiu render lá no Leicester por enquanto ainda. O Aquele irmão do Maguire. Exatamente, o irmão do Maguire. Também teve o Faz, o zagueiro belga, que, cara, esse maluco, ele é muito ruim, Nossa. cara. Eu não sei como é que ele pode ser titular de um time da Premier League. Ele é muito ruim, parece completamente perdido em campo. Lembra que ele fez um doblete de gol contra o Liverpool? Teve dessa, né? Aquele jogo ali, inclusive, é um dos motivos do Leicester ter caído, porque aquele jogo contra o Liverpool, na época o Liverpool tava numa fase bem ruim, e os 3 gols do jogo foram marcados pelo Leicester, que o jogo foi 2-1. Aí o Leicester fez um gol a favor e 2 contra e acabaram perdendo o jogo. E também trouxeram um lateral chamado Christiansen. Esse sim é dinamarquês, teve bons momentos, tá? Um bom jogador. Só que tem 20 anos, não vai ser um cara que vai chegar e possivelmente assim sair decidindo alguma coisa. Então, várias pequenas decisões ruins, ao que parece, levaram o Leicester a essa derrocada. E parecia que dentro do clube a impressão que eles tinham era de que, tipo, não, a gente é muito forte, a gente é muito bom pra cair. A gente não vai cair. Só que caíram, né? Igualzinho o dono do Leeds também, parece que resgataram uma fala dele do começo da temporada em que ele falava, não, se a gente, nossa meta é ficar entre 10º e 14º. Se a gente ficar bem, se a gente der sorte, a gente termina em 10º. Se a gente der azar, a gente termina em 15º. E os caras, no final das contas, terminaram em 19º. Então é complicado, né? Às vezes a avaliação E o Leeds já tinha se salvado na última rodada na temporada passada, né? Com o gol do Rafinha. Acho que sim. É engraçado como às vezes a diretoria ela faz uma avaliação muito errada, né? Ou muito distoante da realidade no final das contas. E o Leicester, cara, com jogadores excelentes, tá? O Leicester tem muito jogador bom ainda. Por exemplo, no Tottenham, Ashley Barnes, Maddison, entre outros aí, poderiam jogar tranquilamente. Ah, não é nem Mas de longe um dos três piores nem de elencos da longe. Premier League, né? Tem elenco bem pior ali. Pra você ver, assim, tem que ser feito muita merda, cara, porque a Premier League, ela tem muito time bom, mas ela também tem muito time ruim, cara. Ali na segunda metade da tabela é um show de horrores. E pro Leicester, com esse elenco, ter conseguido cair, cara, porque os caras fizeram muita merda. Principalmente no primeiro turno. Cara, se você pega os 10 primeiros jogos do Leicester na Premier League, é derrota, 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 derrota. Eles caíram por causa desse primeiro turno, tá ligado? Porque o segundo turno não é um segundo turno pra cair. Mas o primeiro turno é muita derrota, cara. É derrota atrás de derrota. Aí não tem como. Isso acaba pagando um preço lá na frente. Uhum. O Leicester também tem o Ndidi, que é bom jogador, né? O próprio nosso O, T, Tielemans. o TT, o brasileiro, que eles pegaram emprestado do Aham. Shakhtar, bom jogador também. É.
Mas o Leicester então está rebaixado, terminou em 18º, 2 pontos atrás do Everton. Eu imagino que, a não ser que a diretoria faça muita besteira, eles consigam voltar na temporada que vem. Depende Tem que muito ver de quem é que vai sair, né? tem que ver quem vai sair, depende muito de quem vai ser o treinador, né? Mas acredito que eles têm condições. Eu vejo eles numa posição como o Southampton, assim, como times que podem já bater de volta e voltar na temporada seguinte. O Southampton, especialmente, tem um elenco muito. Cara, tem muito jovem talentoso no Southampton. Os caras têm muito jogador bom, jovenzinho ali. Vamos ver como é que vai ser a janela de transferências deles também. De qualquer maneira, foi isso em relação aos times lá de baixo, né? Agora. Eles iam chamar o Ranieri de novo, né? O Ranieri ainda tá trabalhando, acho que ele tá livre no mercado. Deve estar, não Ia ser sei. da hora se chamasse o Ranieri e conseguisse subir o Leicester. Campeão da Série B da segundona. Sim. Seria uma Ele história legal. Não era ele em 2014, era? Não, Quando o não, Leicester não, subiu sendo campeão? não. Era não. Pô, gostei dessa história, hein? Volta o Ranieri, mete o Vardy de titular, foda-se, Vardy artilheiro da série da Championship, Leicester campeão. Pô, maneiro, hein? Seria um... A gente tem que subir, né, cara? Se não subir, vai ser muito mancado.